Olá pessoal, esta aqui é a primeira aula utilizando o software QGIS. Primeiramente, nós vamos estar realizando aqui um mapa, criando uma estrutura vetorial em cima de alguns pontos já coletados. Bom, primeiramente, nós temos a nossa tabela, tá? De dados dentro da pasta aula 1, tá? Essa tabela ela vai apresentar dados de coordenadas planas, coordenadas UTM, de 9 pontos, tá? E cada coordenada dessa equivale a uma descrição de muro, ok? Então nós temos o nosso Y, o nosso norte, né? E nosso eixo que vai ser o eixo X, tá bom? Então nós temos esta pasta em Excel, tá? Então esses dados são levantados a partir de GPS, no caso pode ser GPS geodésico, como nós falamos também, temos o GPS, aquele GPS de mão, com uma precisão de 3 metros. Bom, então nós vamos levar essa tabela para o QGIS. Como nós vamos levar ela? Aqui abrindo no Layout, nós temos aqui esta ferramenta, adicionar uma camada de texto delimitado. E o que ela vai fazer? Ela vai transformar aqueles dados, aqueles nortes e estes, aquelas coordenadas, em pontos para nós trabalharmos. Então a gente escolhe aqui o nome do arquivo, a gente vem aqui então na pasta aula 1, escolhe o tipo de arquivo, nome da camada, nós vamos colocar aqui loteamento, ok? Delimitadores, vamos marcar como no formato do arquivo delimitadores personalizados, tabulação, ponto e vírgula. Na observações de gravação de campos, colocamos primeiro registro tem nome de campos e selecionamos também tipos de campos detectados. E separador decimal é a vírgula, ok? Para definição de geometria, vamos marcar aqui coordenadas de pontos. No campo X, que é nosso eixo X, vão ser o X, então correspondente a este. E no campo Y vai ser o Y norte. No caso, nós vamos trabalhar somente com Y e X, ok? Na geometria, aqui nessa parte, nós vamos escolher qual é o nosso datum a ser utilizado, tá? Então, nós entramos aqui, nós temos um seletor de sistema de referência de coordenadas, SRC. Como eu já sei que o meu local a ser desenhado, os pontos coletados, eles foram coletados nas coordenadas UTM, na zona 22. No caso aqui está utilizando o Google, apresenta cá, mas é a zona 22S, ok? O sistema utilizado, como falei nas aulas, é o Sirgas 2000, tá bom? Então, esse EPSG é a numeração para cada datum específico, vai ter a sua numeração, tá? Isso aqui é um sistema uma agência de petróleo criou esse sistema para numerar aqui cada datum específico. Então, o EPSG desse datum é esse 319,82. Ok? Selecionamos aqui então o datum e o sistema de referência. Fica e as coordenadas y, norte e este, ok? Adicionando, nós vamos observar que apresentar alguns pontos aqui no nosso QGIS, tá bom? Esses pontos são os pontos que foram coletados aí através do levantamento.
ok? Após isso, o que nós precisamos realizar? Nós vamos ter que utilizar a imagem do Google para confirmar a localização dele, tá bom? Entrando aqui em Web, Map Service, a gente vai em Google Satélite. Ah, professor, eu não tenho, no Web não me aparece o Quick Map Service, o que eu devo fazer? Você tem que vir em complementos, gerenciar e instalar complementos. Tá? Então, o Quick Map Service você vai ter que instalar no seu computador. Então, você vem aqui nos complementos, Quick Maps aqui. Vai clicar nele e vai instalar. No caso do meu já está instalado, então não tem necessidade de eu estar reinstalando o complemento, né? Então você vai instalar e ele já vai vir aqui para o Web Quick Map Service. Pode ser que o Google talvez não apareça. Vem em Settings. Para adicionar Google Earth aos complementos do Google, a gente vem em More Service e clica em Get Contribute Pack. E aí ele vai carregar o pack do Google. E aí no Visibility vai ser possível a adição do nosso complemento Google. E visibilidade. Você vai marcar aqui o Google, tá? Você marca ele, salva e ele vai estar presente aqui, Google Satélite. Então aqui nós temos a visualização da localização onde esses pontos aqui foram levantados, ok? Aqui na região de Uberlândia, tá? No loteamento. Professor, se eu quiser identificar cada ponto, tem como? Tem como. Se eu quiser mudar a cor desses pontos, tem como? Sim, vamos mudar a cor desses pontos. Clicando aqui com o direito, vai abrir uma janelinha, propriedade da camada. Clicando no marcador aqui, ó, vai apresentar a bolinha, marcador simples. Nós vamos entrar aqui, cor do preenchimento. Então nós podemos mudar a cor, vamos colocar aqui um amarelo. Amarelo, e aí você clica em aplicar. Olha, os pontos todos se tornaram coloração amarela. Para identificar qual ponto é qual, nós vamos aqui nessa ferramenta aqui, ó, desse i, identificar feições, ok? Vai abrir uma janelinha, cada ponto que eu clicar, ele vai aparecer aqui, ó, tipo do ponto, o que o ponto é, o número do ponto, ponto 1, e as suas duas coordenadas. Então, são os dados que estão dentro de cada ponto. Cada ponto, então, vai ter a sua numeração e a sua coordenada específica. Tá bom? E aqui as coordenadas desse ponto. Ok? Contudo, nós precisamos ligar esses pontos aqui. Como nós vamos realizar esse procedimento? O que é a linha e o que é o ponto, como é que eu falei em sala de aula? São as estruturas, eu vou fechar essa camada de identificar aqui, são as estruturas vetoriais. As estruturas vetoriais, no QGIS, são compostas, são nomenclaturas, recebem nomenclaturas de shapefile. Como nós vamos adicionar essas linhas, esse shapefile? Nós vamos aqui, tá? Nesse nova camada shapefile e nova camada shapefile, criar uma nova camada, tá bom? Nós vamos salvar, então no nome do arquivo nós temos que escolher um local, vou salvar em aula 1 e vai ser loteamento, tá? Então do tipo shapefile, que pode ser um shape, pontos, linhas, polígonos, que são as estruturas vetoriais. Tipo de geometria, podemos escolher como ponto, multiponto, linha ou polígono. No caso, eu quero calcular a área, vai ter que ser um polígono, ok? Nessas dimensões fica nenhum, e aqui no nosso sistema de referência nós vamos colocar o mesmo que nós utilizamos para os pontos, o SRC do projeto, chega 2000,
zona 22S, UTM, ok? E podemos já clicar no OK. A gente pode perceber que criou aqui um layer, né, escrito loteamento com um polígono. E agora nós vamos realizar a vetorização desses pontos. Tá? Então nós vamos criar o polígono para esses pontos. Como nós vamos criar? No momento que nós criamos esse layer, loteamento polígono, apareceu essa canetinha. Nós vamos vir, clica na canetinha e clica também no adicionar polígono, tá bom? Contudo, nós precisamos pegar os pontos exatos das coordenadas levantadas, correto? Então, como nós vamos realizar isso? Com o direito, clicando aqui com o botão direito, tá? Do lado aqui das tabelas e das ferramentas, clica com direito nessa parte, vai aparecer ferramentas de aderência, tá bom? Ferramentas de aderência, a gente seleciona, vai aparecer esse imã, tá? Esse sinal de imã, e a gente vai clicar nele. Clicando nele, olha só, ele consegue identificar o ponto e já centralizar ele. Então nós vamos ligar os pontos do levantamento para fechar o nosso polígono. Vai clicando com o direito em cima do ponto e ele vai fazendo a criação do polígono. Quando chegar no último ponto, nós vamos clicar com o botão direito do mouse, clica com o botão direito e vai aparecer uma tabelinha, loteamento, atributos de feição, identificação do polígono. Esse polígono vai ser o loteamento, tá? Mas a gente precisa aqui colocar números, mas como vai só existir esse, não podemos deixar sem. Então foi criado um polígono aqui, então uma área, né, para a gente calcular, identificado, tá? Ligando os pontos, nós encontramos essa área. Contudo, ela apresenta rachurada, né? Ela apresenta essa rachura e nós não conseguimos observar através dela. Vamos salvar primeiro o nosso polígono. Então, se a gente clicar em alterar edição novamente aqui com o botão esquerdo do mouse, você quer salvar as mudanças para a camada de loteamento que eu fiz? Salvar. Então, ele criou aqui o layer, tá? Então, não está editável mais. Ele criou o layer para o loteamento. Contudo, aqui a gente não quer ela rachurada dessa maneira, somente o contorno. Para fazer isso, clicamos com o esquerdo, botão esquerdo do mouse, vai abrir uma caixinha, nós vemos em preenchimento simples, cor do preenchimento, clica na setinha e preenchimento simples. Vai aparecer só um contorno e esse contorno eu vou deixar ele vermelho, tá bom? Deixa ele vermelho, vou aumentar um pouquinho aqui a largura do traço, para a gente observar bem o traço, o contorno, e OK. Então aqui nós temos a nossa delimitação aqui, né, a nossa vetorização, através da ligação dos pontos. Tá. E para a gente descobrir a área dessa geometria aqui, desse loteamento, vamos novamente aqui no izinho, clica no i, clicando dentro do polígono, ele vai abrir resultados, feições. Clicando aqui em derivado, nós vamos ter aqui o perímetro, tá? E aqui nós temos o cartesiano e o elipsoidal, que foi o que eu falei que tem um pouco de diferença quando nós trabalhamos com datum na questão de medição, tá? Então, cada datum vai representar uma área diferente, com dessa área aqui, ela não é tão significante, né? Deu aqui uma diferença aqui menor que 1 metro quadrado, tá bom? E aqui nós temos no perímetro e também temos as áreas cartesianas, tá? Contudo, nós temos que utilizar aqui a área elipsoidal, tá bom? Vamos utilizar essa área aqui, tá? Então, 78.742,023. Bom? Então, vamos lá.
Então, encontramos nossa área, né, a partir do levantamento, realizamos aqui toda a delimitação, e nós precisamos, então, e vamos realizar um mapa dessa área. Como nós vamos realizar um mapa aqui no nosso QGIS? Bom, então, vamos lá. Vamos tirar os pontos, então é só desmarcar aqui, nós retiramos os pontos, lembrando que esse Google Earth ao fundo só vai funcionar com internet, tá bom? Se não tiver internet no seu computador conectado no momento, esse Google Earth ele não vai se apresentar ao fundo, tá bom?